Vocês conhecem uma música que se chama Sonhos de uma Noite de Verão? É um espetáculo, né? Pois é, eu tenho um sonho, né? Que um dia vocês vão sentar perto, vai ficar fácil de falar, vocês vão ficar mais quentinhos, mas não tem jeito, né? Vocês marcam um lugar, parece gato, né? Aí volta, roda, roda e senta lá. Vejam, só queria, antes de a gente fazer a prece, começar dizendo que aquele que não leu esse capítulo, é necessário ler, não tem como não ler, qualquer um de vocês tem que ler. Se algum de vocês não tiver o livro, interessante ter esse livro, porque vocês vão usar esse livro mais de uma vez. Esse livro que eu estou usando aqui, eu comecei eu sempre anoto a data que eu começo a ler o livro e cada vez que eu leio o livro eu anoto a data que eu comecei, assim eu vou me baseando. Então, eu comecei a ler esse livro no dia seguinte do Natal de 1986. Tá bom, né? Quando eu abro ele agora, parece que eu nunca li. Tá? E eu já tinha estudado outra vez ele em 2006. Mas quanto mais a gente sabe, mais a gente vai fixando as coisas. No começo, né, vamos fazer uma comparação, a gente vai para a cozinha tremendo. Tudo a gente acha que vai estragar, tudo está errado. Daqui a pouco a gente está cozinhando e está cuidando da máquina e está fazendo não sei o quê e sai tudo certo. Porque a gente tem experiência. Você começa a dirigir o carro, você liga a seta, o carro morre. Você diz, mas o que eu fiz? Tirou o pé da embreagem, alguma coisa assim. Mas depois você está falando, pensando, escutando rádio e vendo tudo, e você nem lembra os movimentos que você faz, já está no automático. Então é importantíssimo essa lição. Todos vocês leiam, marquem essa lição, porque vocês vão precisar, todos nós, para nós mesmos e para os outros. Porque não tem ninguém aqui que vai ficar para semente. Todo mundo vai morrer. Vamos tornar a nossa morte, a nossa desencarnação, uma coisa menos dolorosa. Uma coisa assim, mais suave, mais rápida e também ajudar na dos outros. Porque até hoje nós estamos só atrapalhando. É velório, é hospital. Às vezes eu fico horrorizada. As pessoas entram no hospital, parece que eles estão entrando num shopping. É barulho, é gargalhada. Quando não acontece na casa espírita, né? Então a gente tem que aprender que aqui, por exemplo, quando nós chegamos aqui, estão aqueles que vão nos ajudar a fazer a reunião e aqueles que a cada um de vocês vão se ligar para que vocês entendam ainda melhor. Então, a gente tem que, né, cumprimentar, fazer a prece e procurar serenar para o que vai chegar. Senão depois a gente não entende mesmo. Então vamos começar fazendo a nossa prece, pedindo a Jesus, o nosso mestre amado e amigo, que Ele nos envolva, nos proteja e que nessas lições que aqui viemos aprender, nós possamos ler, reler, fixar, voltar a elas quando for necessário na nossa vida ou das pessoas que queremos auxiliar. Obrigada, Senhor, por todas essas lições. Que assim seja. Pois é. Aqui, vamos dar um exemplo sempre aqui na casa, porque eles estão trabalhando, tem um posto avançado já fora da terra, né? Tem um aqui que é na casa daquela trabalhadora, e nós vamos ver que interessante, quando que eles dizem que é para a gente se juntar e fazer prece por aquele que morreu. Em que lugar que é? Alguém que é do azul já viu isso? Não?
Então, está aqui nessa lição. Tem coisas que elas estão escritas e se você não prestar atenção, você não capta. Não dá para ler como a gente lê uma revista. Né? Tem que ler, cada palavra é estudada. Cada palavra quer dizer muito mais do que a gente entendeu. Então vamos prestar atenção. Essa lição é das mais importantes desse livro. Tanto que foi feito um vídeo e ele é usado em estudos no ESD, em vários lugares, que esse vídeo aí ele vai retratar passo por passo a desencarnação do Dimas. O que nós vamos ver aqui? Depois de vários preparativos, principalmente ao lado de Cavalcante, que piorara após a intervenção cirúrgica, Jerônimo articulou providências referentes à desencarnação de Dimas, cuja posição era das mais precárias. Quem estava por ali, a família e os amigos que viram a vida e a dedicação dele, vocês acham que pensavam que ele estava num sofrimento desse? Não pensava. A gente não tem nada que pensar nesse sentido. Ah, mas essa pessoa, eu achei essa pessoa muito boa, nunca fez mal a ninguém, nunca roubou, nunca matou, uma pessoa caridosa. Está tudo bem, eu não preciso de nada, vocês não sabem. Nós que convivemos nesse meio, temos revelações, às vezes, que espantosas. Aquele que a gente achava que estava de um jeito está de outro. Aquele que achava que estava de outro está de um jeito. É muito diferente. Hermínio Miranda já dizia assim, que ele estava conversando, né, com o Carlos Embaçaí, seu amigo, e o Carlos Embaçaí o chamava de Miranda. Daí ele disse, Miranda, aqui desse lado a coisa é complicada. A gente está num lugar, a gente abre uma porta e pensa que vai sair da casa e a gente entra num quarto. Então as coisas que a gente fica pensando não são iguais aqui. Até a gente se acostumar com tudo, demora um tempo. Isso que ele quer, não confundir, por favor, com seu filho, Carlos de Brito Embaçaí, que tem nada a ver com o pai. Nada. Ele gosta de fazer umas palestras meio esquisitas. Se quiserem assistir, pode assistir. Eu acho uma perda de tempo. É daquela pessoa que entrou para destruir. Ele estuda para destruir, ele não faz as ligações que tem que fazer e assim vai. Mas aqui, ele diz, de manhãzinha, após entender-se com a irmã Zenóbia, quanto à localização do primeiro amigo a libertar-se dos laços físicos, o assistente convidou-nos ao trabalho. Compreendia mais uma vez que há tempo de morrer como há tempo de nascer. Ele está citando aqui o Eclesiástico, capítulo 3. Então vamos falar um pouquinho para vocês saberem aproveitar deixa aqui. Eclesiástico é um livro relativo à Assembleia, a uma igreja. É como se fosse assim, das disposições ou da regulamentação, são as normas de disciplina da casa de Eurípides de Barçanufo. Você recebe aquilo, você tem que cumprir aquilo. De vez em quando tem que dar uma lida, porque não está cumprindo nem metade. Então são as normas da igreja. Mas ali na Bíblia tem dois, com um nome muito parecido. Tem o eclesiástico, que é relativo só à igreja, digamos, a nós que somos trabalhadores, que estamos dentro da igreja. E tem o eclesiastes, que significa professor ou aquele que prega, e são assim dos livros proféticos, calcula-se que seja Salomão quem tenha ditado. Então são verdadeiras pérolas assim de sabedoria a todas as pessoas. Ele está ensinando como se deve comportar, né? Como devemos nos comportar. Então diz que ele compreendia mais uma vez que há tempo de morrer como há tempo de nascer. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Né? O Dimas,
alcançar o período de renovação e por isso ele seria submetido à forma grosseira, de modo a transformar-se para o novo aprendizado. Primeiro eu quero perguntar para vocês, dúvidas a respeito de Dima nesse começo aqui? Qual foi a dúvida que vocês tiveram? Quem leu? Alguma dúvida? Olha, eles vão retirar o Dimas e como é que fica? Como é que o Dimas está? Está tudo certo? Se ele está tranquilo? Se a família está ajudando? Queria que vocês participassem mais, né? Estudassem e participassem para que eu pudesse tirar alguma dúvida e explicar coisas às vezes que estão subentendidas aqui e às vezes não são faladas. Então vejam, quando eles falaram que ele teve uma vida assim muito sofrida, então ele não desencarnou exatamente na hora que ele deveria desencarnar, mas antes, o que aconteceu com o André Luiz? É que nem eu. Suicídio inconsciente. Escorreu veneno, sim. E imediatamente... Por que eu me lasquei no umbral? Se eu também fui antes da hora, mas olha, trabalhei. Olha, ele não precisava ouvir tudo que ele ouviu. Mas para nós é um alerta para evitar fazer esses tipos de pergunta. Nós às vezes fazemos perguntas e isso começa, as coisas sempre começam na nossa casa. Quem muito pergunta, muito ofende. Primeira vez que eu ouvi isso, pensei, ué? Quem muito pergunta, muito ofende. Nem toda pessoa gosta de ser devassada na sua vida particular. Aí você começa, pergunta isso, pergunta aquilo, pergunta aquele outro. A pessoa não gosta. Da próxima vez, o que vai acontecer? Ela evita você. Porque às vezes a pessoa acaba tendo que falar de um assunto que ela não queria falar. E ela vai se arrepender. E se surgir um buchicho em algum lugar por outros meios, vai dizer que foi você. Então, em boca fechada não entra mosca. Aí o que ele vai escutar? Ele vai escutar que o Jerônimo diz para ele, não, André, nosso amigo não é suicida. E ele começa a descrever, não vou ler tudo isso aqui, senão nós não vamos ter tempo de passar. Mas ele descreve o sofrimento que esse homem viveu e por que ele teve a vida encurtada. Não pôde estudar, trabalhou pesado, não teve tempo de ter uma folga, né? O André Luiz vivia nababescamente. Doutor naquela época, meu Deus do céu. E pesquisador ainda, cientista, meu Deus do céu. Olha, o que faltou, uma ótima pergunta, o que faltou para ele foi ele dar o tempo que o corpo dele precisava. A gente pode se dedicar a atender o próximo e tudo mais. A gente não pode simplesmente esquecer que a gente tem uma vida, que a gente tem família e abrir assim as comportas, porque sempre vai ter gente choramingando. Lembra o que Jesus disse quando falaram, faz assim, né? Ele disse, os pobres vocês sempre tereis. Por quê? Estava castigando e deixando as pessoas virem pobres? Não. Se pegar todo o dinheiro do mundo hoje e distribuir igualmente a todos, daqui a um mês, está todo mundo já, cada um no seu lado de novo. E não sabe gastar, não sabe, não. Quantas pessoas que a gente sabe, né? Até aquele rapaz que ganhou uma vez sozinho, foi a primeira vez, 11 bilhões na loteria. Ele começou a dar gorjeta de R$100 em todo lugar. Por incrível que pareça, abriu umas lojas de eletrodomésticos, mas não pagava. Não botou ali um bom contador para
tudo e certo, de repente acabou tudo. Ele ficou sem nada, ele perdeu o que ele tinha. Porque ele não sabia administrar. Então, o que faltou para ele também foi que ele se esforçou além da conta, ele não soube dosar. Diga. Ah, mas o Chico, ó, uma coisa a gente tem que sempre falar. O Chico era missionário. O que aconteceu no final da vida do Chico, ele vivia mais na espiritualidade do que aqui. Então ele tinha uma equipe, porque ele tinha um trabalho que era a continuação das obras de Allan Kardec. Diz que, não sei, que o próprio Allan Kardec ajudava ele. Ele tinha uma pleiade de espíritos. Então, a vida dele foi daquele jeito, porque ele tinha a possibilidade, como teve Bezerra de Menezes, como teve Eurípides Barçanufo, não precisa mais nascer aqui. Acabou. Era o último ano, então, apresentar trabalho, sabe? A pessoa fica quase louca. Acabou. Agora você tem um título. Agora você vai para lugares melhores com menos sofrimento. Mas ali o dele ele foi um... Quem chega a 84 anos é completista. Pelo menos em tempo. Depende do que fez nos 84 anos. Que tem gente que em 20 anos faz mais do que vivendo 100 anos. Depende. Então, o que faltou para ele foi isso, saber dosar. E ele não conseguiu o que muita gente não consegue até hoje, controlar o emocional. Porque ele ficou no apego, ele deixava que, vamos dizer assim, os antepassados dele, o pessoal que estava desencarnado, fizesse a cabeça dele. Ele não sabia dizer, opa, parou, eu tenho coisa para fazer aqui, depois a gente conversa. Então ele era muito frágil, fraco. Ele não trabalhou dentro dele uma fé assim segura, tanto que chegou na hora da morte ele está morrendo de medo. Mas que espírito é esse que chega na hora da morte e está morrendo de medo? Ou tem muita conta para pagar e pensa, agora eu vou ter que ver tudo aquilo, eu não quero ver. Então, esses foram as dificuldades dele. Ele não soube preparar como o outro que nós vimos, que preparou a família dele para o desencarne, mesmo com crianças de 8 e 6 anos. Ele não preparou. A mulher está quase louca de sofrimento, está vendo que o homem está... O que eles fazem quando os pés estão gelados? Corre buscar uma bolsa de água quente. Gente, buscar a bolsa de água quente para pôr em pé de cadáver não acontece nada. A água vai esfriando e esfria. Quando eles estão cortando, já que eles estão desligando, a única coisa que a gente... Olha, tem um ditado que ele é maravilhoso. Muito ajuda quem não atrapalha. Vai para o teu cantinho, faz tua prece. Às vezes é muito pior. Naquela época não tinha isso, né? Não tinha essa possibilidade. Mas às vezes é muito melhor a pessoa morrer num hospital, porque ali a enfermagem, os médicos botam limite para a família, do que às vezes estar em casa e aquela zoeira ali que o morto, se ele tinha que chegar lá no mês, ele vai chegar esfrangalhado dali a 3 meses. Porque nós comprometemos muito. A gente é incapaz de chegar perto de uma pessoa, ver que ela está desencarnando e dizer para ela, calma, você sabe bastante, não vai acontecer nada de mal para você. Só vai parar de sofrer. E vai continuar você mesmo, com tua aparência, tudo. Não, mas fala assim que a pessoa está indo, que malcriação. Ué, quantos de nós aqui já avisou a família como é que quer que seja o seu enterro? Se quer ser cremado, se quer ser enterrado, se quer música no velório, se não quer saber, se quer que tenha carro até o outro bairro, se não quer ninguém.
O conselho da espiritualidade é: avise apenas as pessoas que foram muito íntimas e que têm equilíbrio emocional. Nós vamos ver em outras obras de Manuel Filomeno de Miranda que eles dizem que, graças a Deus, uma pessoa que era muito famosa, ela teve que ficar, por uns problemas com a justiça lá, 3 dias no necrotério. E esses 3 dias foi a benção que ela foi embora. Quando o pessoal foi fazer o velório lá, já não estava mais lá, já foi embora e acabou-se. Eles pedem para a gente que depois que a pessoa foi, depois que foi o enterro, a gente se reúna na casa espírita, na casa aonde for, e faça a prece. Agora, cuidado com a história do 7º dia. Muito cuidado. Espírita que vai em missa de 7º dia, que às vezes a gente, até por uma coisa social, a gente se obriga a ir. Procurem fazer o correto. Se tiver a nave inteira cheia de gente fazendo torto e 2 pessoas fazendo o correto, garanto que vão ajudar mais. Porque a coisa mais triste é você ver uma pessoa totalmente, como tal, que nós vamos ver aqui o Dimas, chegar se arrastando, porque a família está chamando. Do jeito que está, assim, mal. Por que isso, gente? Nós começamos a achar que nós somos donos de corpos. Nós somos ligados a espíritos imortais. A gente fica se agarrando à jaqueta, ao vestido. Ai, tenho meu vestido do casamento. Faz 30 anos que está guardado. A traça não achou ainda? Que pena. Para que isso? E se desapegar. Exatamente. Quando a gente deveria estar fazendo a prece, ajudando na libertação. Eu achei muito bonito, eu gosto muito das palestras do Dr. Alberto Almeida, e numa delas ele casou com uma mulher que já tinha 3 ou 4 filhas, não tenho certeza. E a mais nova se apegou, era muito nova e tal, se apegou com ela, e daí um dia, já meio mocinha, né? Ela disse para ele: tio, você não saberia viver sem mim, né? Você gosta tanto de mim que você não saberia viver sem mim. Ele disse: claro que sei. Quando você não estava aqui ainda, eu vivia muito bem, obrigada. Ah, mas se eu morrer você não vai sentir? Ele disse: isso é outra coisa. Eu estou dizendo que eu vivia antes de você vir e vou viver depois que você for. E se eu for, você não vai continuar vivendo? Eu vou. Ele disse: então. Ah, mas você é mais velho. É importante a pessoa saber: ah, mas eu não vou viver. Vai sim. Agora tem um detalhe: vai viver bem ou vai viver mal? Você escolhe. Você escolhe. Agora pensa assim: você gostava muito de quem morreu, mas gostava mesmo, é de verdade ou é mentirinho? Ou era pego? Ou aquela sensação de que é meu? Oh, morreu, acabou. Acabou o casamento. Não vai chegar lá dizendo: daqui meu marido, que vai ter a surpresa que o André Luiz teve. Que marido teu? Já casou, tem outra família, tem 3 filhos, já reencarnou. Às vezes é isso. Mas vamos ver o seguinte: se você gostar bastante da pessoa que foi, você não gostaria que ela se alegrasse de ver a tua atitude perante a vida? Que ela dissesse: olha, admiro cada vez mais essa pessoa, ela está sofrendo, mas eu também estou sofrendo. Quem foi também sofre muito mais às vezes do que quem ficou. Mas que não me apague, pelo amor de Deus. Mas o que acontece é o seguinte: você tem que dar uma prova para aquela pessoa que você tanto gosta, que você tem certeza que você vai encontrar várias vezes enquanto você está dormindo. É normal não lembrar
senão você sai da casinha e quer ir embora e essas coisas todas. Quando o teu filho vai fazer lição, o que você faz? Você não desliga a televisão, dá aqui o celular, tira tudo para que ele se concentre? Então, nós também não podemos lembrar, senão a gente não quer mais ficar aqui. Começa a fazer o processo de suicídio. Então, vamos ver o seguinte. Outra coisa muito importante. A questão da mediunidade, quando a pessoa já está passando, eles bloqueiam. Mas o que fica? A intuição. Então, se você chegar e tiver uma porta e um corredor e mais 10 portas separando você de alguém que está na UTI, ele ouviu o que você disse, por intuição. Ele entra na tua frequência. Vocês se conhecem, vocês se gostam ou se detestam, mas... E ele entra na frequência. Então, às vezes, as pessoas começam a decidir repartição de bens com a pessoa na UTI. E ela ouve. E ela se desgosta profundamente, porque ela entende que o importante é aquela jarrinha de cristal, ou aquele, sei lá, seja o que for. Não ela. Tá? Outra coisa. Vejam que interessante que existia tanta energia negativa para ele não ir, que começou a consumir coisas que ele ainda precisava para se desligar do corpo. O espírito que está desencarnando, ele precisa receber passe, para ele se fortalecer, para ele poder seguir. Não é interessante? Tem umas pessoas aqui, que eu nem vou falar quem são, que viviam indo dar passe e a pessoa depois morria. Aí eu já não entendia, chorava, dizia, meu Deus, que complexo, chego lá, dou passe, a pessoa morre, nem cheguei na esquina, ó, morreu, viu? Puxa vida, o anjo da morte chegou. Mas é a força que ela precisa para sair daquilo. O que eles fizeram quando foram salvar os meninos da caverna? Tira tudo na hora? Não. Tinha alguns que diziam, mas aqueles mais fraquinhos ficaram mais... Por que não tiraram primeiro? Ele não conseguiria sair vivo. Então eles tiveram que levar remédio, comida, água, para que eles tivessem força, e depois eles foram sedados para não entrar em crise, para que eles pudessem ser retirados. É muito importante isso. A nossa morte é mais ou menos isso. E o que ele começa a perder de tanta confusão que tem dentro daquela casa e tanto sofrimento? Fosfato. E quando dizem assim pra gente que está faltando fosfato, a gente está ficando mais burrinha do que a gente é, não é assim? Ih, você está precisando de fosfato. A pessoa começa a perder elementos vitais do corpo, porque os outros retiram, não põem. O retirar, eles formam uma teia, que nós vamos ver aqui agora, e aquela teia segura. E a pessoa que está desenganando sofre, sente dor. Se ela pudesse falar, olha, nem quero ouvir. Também não sou médium nessas horas, não quero saber de nada. Porque diria algumas coisas. Então, eles vão falar aqui que aquelas coisas, eles formam um verdadeiro anteparo psíquico contra o bombardeio de raios perturbadores da mente alheia. Como não é fácil improvisar, cai seguro ante o oceano em ressaca. Aí eu, como nasci em São Paulo, mas me considero paranaense, curitibano, não acontece nada na estrada, não acontece nada nas praias. Quem vai para lá sabe. Quando está chegando a temporada, que vai encher de carro, aí eles começam a tapar buraco, tentar fazer alguma coisa. Não. Ali, às vezes, em Matinhos, tem uma ressaca terrível. Mas não adianta esperar que venha a ressaca e leve tudo e está começando a comer as casas, a rua que está ali. Primeiro você faz anteparo quando não está nisso. Porque quando vier, ficar jogando pedra ali, o mar leva como se fosse uma bolinha de isopor. Se ele chegar ali com a força que ele chega, meu Deus do céu. Então, depois de tudo isso que
que ele viu e ouviu. André Luiz disse, calei-me humilhado. E começa a descrever que não bastasse o tanto de comida que ele comia, ele acabou adquirindo uma sífilis. E vocês sabem que sífilis nunca é pega por uma pessoa que está ajoelhada rezando. Não sei porquê, mas não faz sífilis. Então, ele tinha saído da estrada várias vezes, em todos os sentidos. E era uma coisa meio comum aos homens da sua época, menos comum aos mais cultos, né? Mas tinha muita gente que era assim. Ele tratava mal o cliente antipático, nós vimos no nosso lar, né? Que a única que dando tchauzinho para ele lá do outro lado era aquela que ele não podia nem ver quando entrava. Brigava com a secretária. Era a única que pedia por ele. Bom, ele vai falar uma coisa aqui, que eu vou pular várias coisas, senão a gente não pode ver o nosso vídeo. Lá embaixo ele vai dizer assim, na outra página daquilo que eu estava lendo, cremos ser oportuna essa visita compacta no decorrer das atividades da desencarnação, mesmo em se tratando dos melhores amigos do doente. É inoportuna. Não fica chamando um monte de gente. Tem pessoas que vão lá e dizem, mas você é mal que está lá, que nem se aguenta, você quer silêncio, quer dormir. E a pessoa chega lá, não, mas tem uma tia minha que fica muito pior do que isso aí não é nada. E ficam te enchendo de doença e de coisa. Mas também, né, você fica tomando só o que o médico manda, por que você não toma aí? Esses dias eu estava com uma dor na canela, eu vivo com dor na canela, em tudo quanto é lugar. Aí me disseram assim, mas também, já tomou o chá de canela de velho? Vocês conhecem canela de velho? Diz que é muito bom para dor. Eu sempre lembro do pediatra dos meus filhos, que ele disse um dia assim para mim, eu disse, olha, o tio dele, eu tive que quase que ser grosseira, porque o menino está gripado e ele queria que eu fizesse um chá, queimasse ali o açúcar, e depois botasse isso, mais aquilo, mais cachaça, mais alho, mais aquilo, não sei o quê. Olha, eu quase que tive que brigar, porque a família estava assim, não, mas dá umas colheradinhas que ele vai ficar bom. Aí o Dr. Mário, ele era muito simpático assim pra gente, um bom humor, excelente. E ele disse assim para mim, dona Maria Helena, eu não sei se isso cura a gripe, mas que fura o estômago pode ter certeza. A senhora escolhe agora, se quer deixar o curso normal da gripe, você vai furar o estômago do menino. Porque tem gente que receita coisa assim que parece que fez, lá no mundo superior já fez 3 pós-graduações em medicina. Mas então, ele pede que mesmo os amigos mais chegados não sejam convidados em massa em horas dessa aí. Deixa a pessoa seguir o seu curso. Depois, ele diz, podem fazer as manifestações de carinho merecida e justa, que lhe seja prestada por quantos o estimam no dia em que nos deslocarmos da casa transitória de Fabiano para as regiões mais altas. Morreu. Demora, ele vai deixar um fiozinho ligado lá, que ele precisa ainda daquilo pelo processo normal da desencarnação. Então, a gente não vai, a pessoa acabou de morrer e vai enterrar a pessoa, porque ela está ligada ainda com o espírito, ela vai sofrer. Tanto faz enterrar, cremar, tanto faz. É a mesma coisa. Então, acontece alguma coisa, a gente diz, eu sou espírita, e eles dizem imediatamente, a senhora quer que espere 72 horas. Fazem todo o processo, baixa o caixão, se despede da pessoa, vai para lá, fica lá, e só com 72 horas é que eles vão cremar. Não é feito assim, chega lá e baixa, não. Eles aguardam, eles têm responsabilidade com isso. Né? Então, já dura 3 dias esse processo.
Depois, normalmente é dado para a pessoa que está indo, ele percorre alguns lugares em espírito, né? Com o seu perispírito, que ele mais amou, vê pessoas que ele mais gostou, as pessoas têm a impressão que viu, daí já não viu, porque já está esgotando a capacidade ectoplásmica, né? Então ele vai, se despede, aí levam para um lugar onde tem bastante verde, como aqui no Parque Barigui, ou para beira-mar, que são lugares de energias muito fortes, e ele fica mais ou menos uns 4 dias, para daí seguir viagem. Não consegue, não é assim, está doente, ele vai, quando ele chegar lá, ele vai para o hospital. Ele não é assim, cheguei, ô pessoal, vocês vieram antes de mim, mas que beleza, não! Ele vai para o hospital. Ele vai acomodar o perispírito dele com o lugar que ele está. Depois ele entra naquela sonolência, vai e volta e tal. Né? Então, depois de 7 dias, mais ou menos, a gente pode se reunir em qualquer lugar sem pedir a presença da pessoa e dizemos, você que já desencarnou, que agora está no mundo espiritual, nós desejamos que você esteja feliz, faz a prece que quiser, cada um fala o que sentiu o coração, faz uma prece, e é isso. Mas tem que esperar. Para doar tudo que era do falecido também, tem que esperar. Porque muitas vezes eles estão lá, eles veem malversação das coisas que eram deles, e eles voltam. E aí, isso já é assunto para um outro dia. Então ele vai descrever tudo o que acontece, né, dentro do corpo. Parece que tudo foi criado, já está acontecendo isso, já dá um sinal para aquelas que vão trabalhar na decomposição do corpo, né, aquela fauna microscópica, tudo começa já a agir. É só Deus para fazer uma coisa tão perfeita dessa. Já começa a desintegrar tudo. E eles conseguem, né, o vírus portador do coma. Vocês entenderam que é um vírus que é portador do coma? Ele consegue ficar em coma mais um tempo para depois eles desligarem. Então eles vão desligar. Primeiro, onde é que fica o plexo solar? Aqui, na região do umbigo. Plexo cardíaco. Segundo, a desligar. Quando desliga aqui, já começa a ficar gelado as pernas, os pés. Não põe a bolsa de água quente, não adianta. Não se desespere. Ajude a pessoa. Não se desespere. Põe a bolsa de água quente no vivo que está sofrendo no hospital e tem pouca coberta. E daí ficou aquele tantinho que ele precisa, depois ele desliga. Aqui atrás da cabeça é o último lugar, que é onde mora o chakra coronário, que vai ser uma imagem muito bonita que nós vamos ver. Tá? Aí as pessoas ficam tão em cima e incomodam tanto os trabalhadores da espiritualidade, o que eles fazem? Dão a melhora da morte. E na melhora da morte, ao mesmo tempo que dá aquela, nossa, ficou bom, nossa, como melhorou, ontem passou bem, aguardem o dia seguinte. Aí todo mundo sai, vai dormir e tal, que faz muito bem quem faz isso, porque aquele que fica ali se matando, ele está só atrapalhando. E eles vão dar o aviso prévio. Chega lá, ó, Graça, Marilena está morrendo. Ó, Clarice está morrendo, né? Para as pessoas se prepararem. Não é para dizer, sabe? Não. Faz a prece, fica tranquilo. Não começa já a pensar para depois que vai acontecer. Não. Calma e ajude. Eles dão aviso prévio. Então tem gente que diz assim, nossa, eu sonhei. O outro diz, nossa, eu tive uma impressão. Nossa, eu não paro de pensar toda hora em tal pessoa. Esse é o aviso prévio. Bom? Aí eles chamam pela mãe dele. Ele, né, faz uma prece. Isso a gente deve sempre induzir a pessoa, quando a gente acha que a pessoa está próxima, pedir para fazer uma prece,
para chamar quem pode lhe ajudar, pedir sempre em nome de Jesus, em nome de Maria, em nome de Deus, nunca por pessoas. E chega a mãe dele e bota esse filho no colo e começa a acariciar a cabeça e ele se abandona naquela alegria de se sentir confortado, que tem alguém que já lhe transmitiu nessa vida muita segurança e amor e está voltando ali. Mas quando ele sai completamente, o que essa mãe faz? Ela deixa aquela veste velha e fica com a veste nova no colo. Ela não fica com aquele trapo de limpar o chão. Ela pega um bem bonitinho. Então, é muito detalhe. E eu gostaria que vocês lessem bem e na semana que vem, aquilo que tiver de dúvida, que isso aqui é um capítulo fantástico, vai descrever cada detalhe, né, a chama violeta dourada, que depois se tornou plasticizante, aquilo que estava saindo dele, como que vai surgindo. Isso a gente vendo ali, nós vamos poder entender melhor. Aí na semana que vem, vamos então trazer, mas leiam com cuidado e tragam todas as perguntas que vocês queiram fazer. É 1000 vezes melhor usar uma aula, pode ter até 2, para tirar as dúvidas do que correr e todo mundo ficar no mesmo lugar. E daí fazer aqueles absurdos que a gente vê nos enterros, falta de educação, gente conversando, gente fumando, gente comendo, gente, tudo bem, alguém está com fome, vai lá, toma um cafezinho e tudo, mas tem gente que faz piquenique ali do lado do morto, pelo amor de Deus, o cara acabou, está morrendo ainda, ajude. Fique pouco, mas faça prece. Ah não, eu fiquei da 00:30 até as 5:43. O que adiantou? Falou mal do morto, falou mal da família do morto. Não adianta nada. Vamos ver então? Eu vou apagar só as luzes da frente, que daí vai ficar mais fácil de enxergar. Compreendia, mais uma vez, que há tempo de morrer como há tempo de nascer. Dimas alcançara o período de renovação, e por isso seria subtraído à forma grosseira, de modo a transformar-se para o novo aprendizado. Não fora determinado o dia exato. Atingira-se o tempo próprio. Recordando, contudo, meu caso particular, e sequioso de elucidações construtivas, ousei interrogar nosso orientador, antes de regressarmos ao círculo carnal, pela manhã. Padre Jerônimo, terá sido Dimas como fui suicida inconsciente? Não, André. Nosso irmão não foi um suicida. Então não será necessário habitar regiões de sofrimento como eu mesmo precisei. Tem razão. Dimas, desde a infância, foi acostumado à luta sem mimos, desenvolvendo o próprio corpo, se envolvendo com trabalhos abnegados e incessantes. Constituiu família, pingando suor no trabalho diário. Mesmo assim, ainda encontrou tempo para se dedicar aos que gemem e sofrem, que estão num plano abaixo dele. Com recurso da mediunidade, se envolveu com o bem coletivo. Perdeu integralmente o conforto da vida social. Como observamos, há existências que perdem pela extensão, ganhando, porém, pela intensidade. Mas já é hora de ir, André. Nossos irmãos nos esperam. Dimas permanecia sob agitações psíquicas muito fortes. Conhecia o fim próximo do aparelho carnal. Temia o futuro dos seus. Conservava-se em total descontrole dos nervos. Meus irmãos, que bom que vocês chegaram. O desligamento será hoje? Sim, a resistência orgânica terminou. Já estamos autorizados a aliviá-la. Está na hora. Dimas, não obstante dedicado à causa do bem e compelido a grande esforço de cooperação na obra coletiva,
descuidou-se de incentivar a prática metódica da oração em família no santuário doméstico. A esposa do médium, ao pé dele, mantinha-se firme ao seu lado, olhos vermelhos de chorar, emitindo forças de retenção amorosa que prendiam o moribundo em vasto emaranhado de fios cinzentos, dando-nos a impressão de peixe encarcerado em rede caprichosa. Teria de ser o primeiro empecilho a ser removido. Enquanto, através da imposição magnética, eu me esforçava para modificar-lhe as vibrações mentais, Hipólito e Luciana teceram uma rede fluídica de defesa em torno do leito para que as vibrações mentais inferiores fossem absorvidas. E Jerônimo trabalhava a fim de tranquilizar a esposa para dar continuidade à tarefa. Querida, vá descansar. Gostaria de vê-la bem mais forte. Sinto-me bem melhor. Sinto que o dia será de calma e reconforto. Pode ir. Tem certeza, querido? Estou bem. Pode ir. Meus irmãos, peço-lhes que cuidem do sono da esposa para que suas emissões mentais não nos alterem o esforço. Através da mentalização, Jerônimo forneceu a oportunidade da oração final ao nosso amigo. Meu Senhor Jesus Cristo, creio que atingi o fim de meu corpo, do corpo que me deste por algum tempo, como dádiva preciosa e bendita. Não te posso implorar a bênção da morte pacífica, porque nada fiz de bom ou de útil por merecê-la. Maria Santíssima, se é possível, amada Santa, socorre-me com o teu compassivo e desvelado amor. Sou agora também o menino frágil, com fome do afeto maternal, nesta hora suprema. Oh, se eu pudesse contar também com o socorro da abençoada mãezinha que a morte arrebatara há tantos anos. Meu filho. Dimas, experimentando indefinível bem-estar no regaço materno, parecia esquecer agora todas as mágoas, sentindo-se amparado, quase feliz. Ordenou Jerônimo que me conservasse vigilante, de mãos coladas à fronte do enfermo, passando logo após ao serviço complexo e silencioso de magnetização. Havíamos iniciado o desligamento. Jerônimo iniciou utilizando passes longitudinais, a fim de promover o desligamento das vísceras. A seguir, isolou todo o sistema nervoso simpático, neutralizando mais tarde as fibras inibidoras no cérebro. Começou a operar sobre o plexo solar, desatando laços que localizavam forças físicas. Com espanto, notei que certa porção de substância leitosa extravasava do umbigo, pairando em torno. Com passes concentrados sobre o tórax, relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo,
operando sobre determinado ponto do coração. Nova cota de substância desprendia-se do corpo, do epigástrio à garganta, mas reparei que todos os músculos trabalhavam fortemente contra a partida da alma, opondo-se à libertação das forças motrizes, em esforço desesperado, ocasionando angustiosa aflição ao paciente. Alcançáramos o coma em boas condições. Era a última etapa. Concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal, Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias, e brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Quis fitar a brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la com rigor. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica à do nosso amigo em desencarnação, constituindo-se após ela todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. Dimas desencarnado estava ligado ao corpo através apenas de leve cordão prateado, semelhante a um elástico entre o cérebro de matéria densa, abandonado, e o cérebro de matéria rarefeita do organismo liberto. E agora, padre? O desencarne está completo? Aos olhos da carne, sim, mas para nós o trabalho continua. O cordão fluídico deverá permanecer por mais um dia, considerando as necessidades do morto, que ainda não está preparado para o desencarne mais rápido. Pedimos à irmã que tenha a bondade de velar por ele até o momento propício. Devido aos méritos adquiridos, foi permitido que Dimas tivesse defesas pessoais, mas a residência conservava-se à mercê da visitação de qualquer classe. As câmaras mortuárias não devem ser pontos de referência à vida social, mas recintos consagrados à oração e ao silêncio. O sentimentalismo exacerbado da família inconformada é sempre prejudicial ao processo de desligamento. No dia seguinte, retornamos ao recinto doméstico onde cortaríamos o fio derradeiro que o ligava aos despojos. Estávamos a postos 2 horas antes de organizar-se o cortejo fúnebre. Reparei que o médium liberto tinha agora o corpo perispiritual mais aperfeiçoado, mais concreto. Jerônimo examinou-o, auscultou-o como clínico experimentado. Em seguida, cortou o liame final. Dimas livre, Dimas espírito, despertava. Mãe? Perguntas? Nenhuma. Acabou o tempo. Nós agradecemos a presença de todos vocês e agora nós vamos passar por uma sessão de desmaterialização, que é muito bom. Tá bom? Então, qualquer dúvida, semana que vem a gente está aqui à disposição. Muito obrigado a todos e vamos lá, porque um chazinho quente com um sanduíche, faz 3 dias que a Helena não vai trabalhar no hospital só para fazer sanduíche. Não sei como é que tá, mas diz a Roseli também, diz que fez uma cuca que, meu Deus do céu. Ela teve que esconder em cima do telhado porque a família queria comer tudo, sabe?